apregou para julgamento a ação declaratória de constitucionalidade número 41, procedente do Distrito Federal, relatada pelo ministro Roberto Barroso, sendo requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessado o Presidente da República e o Congresso Nacional. A MIF Cúria, ministro Roberto Barroso, inicialmente eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Tem a palavra Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Trata-se aqui de uma ação declaratória de constitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto a Lei 12.990 de 2014, que reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Pela importância da matéria, presidente, eu leio brevemente e seletivamente alguns dispositivos que eu acho que dão uma boa compreensão do tema. O artigo 1º da lei tem a seguinte dicção: ficam reservados aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. Estou lendo abreviadamente. O parágrafo 1º prevê o seguinte: a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. O parágrafo 3º do mesmo artigo 1º diz o seguinte: a reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. E o artigo 2º, presidente, dessa mesma lei, diz o seguinte: poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Parágrafo único do artigo 2º. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ou emprego público após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Portanto, o artigo 1º faz a reserva de vagas e o artigo 2º institui como regra geral o critério da autodeclaração, prevendo um mecanismo para controle de fraude. Artigo 3º. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. E, por fim, o último artigo que me pareceu bem destacar, o artigo 4º, tem a seguinte dicção: a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que considerem a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. Portanto, nós, em última análise, estamos tratando de 3 coisas: da reserva de vagas, de como você controla quem se declara negro e como deve figurar a ordem de aprovação e, consequentemente, de antiguidade nos concursos. A ação foi proposta pela OAB pelo fundamento de que há decisões contraditórias, sobretudo em primeiro grau de jurisdição, e há também diversas controvérsias relativamente ao critério de autodeclaração ou de controle heterônomo.
Portanto, diante de decisões conflitantes, e em alguns casos de órgãos que não cumprem a determinação legal, a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a presente ação. Eu submeti o processo ao rito do artigo 12, para poder trazer com maior brevidade a julgamento, e colhi as informações do Presidente da República, que sustentou a integral constitucionalidade da lei. A Câmara dos Deputados não apresentou manifestação e o Senado se manifestou defendendo a constitucionalidade formal e material da lei. A Advocacia Geral da União também se manifestou pela procedência do pedido formulado pelo requerente e, da mesma forma, a Procuradoria-Geral da República defendeu a constitucionalidade da lei. Foram admitidas, presidente, como amicus curiae, as seguintes entidades: Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, e Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, que é aqui representada pela Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ. Eu indeferi o pedido formulado pela Defensoria Pública da União, indeferi com pesar, porque feita posteriormente a indicação para a pauta e a efetiva inclusão em pauta pela presidência, seguindo o critério que temos adotado, que só temos excepcionado, ou eu pelo menos, e acho que outros colegas também, em situações excepcionais, quando é preciso admitir algum amicus curiae para dar um certo equilíbrio às duas posições. Aqui não era o caso, porque a Defensoria Pública da União entraria do mesmo lado, no qual já existem dois amicus curiae deferidos. Portanto, não abri exceção e apliquei a nossa regra quanto ao prazo, embora lamentando, porque as intervenções da Defensoria Pública da União geralmente são de alta qualidade. Portanto, presidente, esse é o relatório. Falará pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, na condição de amicus curiae, o ilustre advogado doutor Humberto Adani Santos Júnior, a quem concedo a palavra por 15 minutos. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras, senhores ministros, gostaria de fazer uma saudação também à presença da ministra de Direitos Humanos, desembargadora Luiz Linda Valois, e também do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e do Frei Davi, que estava aqui em algum momento, está ali, que é um guerreiro, um verdadeiro advogado das causas sociais. A presente ação, que se iniciou a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, que eu muito orgulhosamente presido, ela traz uma discussão que ainda é parece uma continuação da DPF 186, que foi relatada pelo ministro Lewandowski e que teve uma audiência pública que foi absolutamente, espancou por todos os lados a questão, e não vejo aqui, ministro Fux, ministro Lewandowski, aqueles que diziam que as cotas não iriam dar certo no Brasil. Aqueles que diziam que as cotas trariam uma divisão ao país, que era dividir o país em pretos e brancos, eles ficaram lá para trás, devem ter ficado no tempo que o ministro Celso Mello já presidia, que o ministro Marco Aurélio fez um edital para jornalistas negros nessa corte, na época da sua administração, lá de trás, com cotas raciais, e ninguém disse que aquele edital do Supremo Tribunal Federal era inconstitucional. Mas aí, muito bem, acabada a DPF 186, nós imaginamos que estava tudo resolvido. Vamos para casa e está tudo resolvido, e muito bem. Quando começaram a acontecer casos que foram mencionados pelo relator Luiz Roberto Barroso, que, na verdade, aquela verdadeira angústia de uma parte da sociedade brasileira que não quer a ação afirmativa para pretos e pardos na sociedade brasileira, começou a se revelar assim, veladamente.
começaram a acontecer decisões onde a cota era negada. Cota no emprego público era julgada em casos que não vão chegar a essa corte. Então, casos de leis, inclusive, que também são de origem estadual e origem municipal, e que não chegam. Então, isso tem acontecido muitas e muitas vezes. E os cotistas, eles não têm culpa nenhuma, eles sequer elaboram a lei, eles não fazem os editais do concurso, se colocam na disputa pública do concurso público, e nós vemos casos e casos que são trágicos. Eu cito só a nível de exemplo, rapidamente, um caso de Caxias do Sul, onde os cotistas de Caxias do Sul foram obrigados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, num termo de ajustamento de conduta que obrigou a Prefeitura a exonerar todos os 19 cotistas num edital que tinha 230 não cotistas. E foram, depois de estarem trabalhando, numa decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, foram exonerados. Cito ainda a decisão do Rio de Janeiro, dos cotistas do Rio de Janeiro, que 4.000 cotistas foram aprovados. Como o Tribunal do Rio de Janeiro julgou inconstitucional a lei de cotas lá por uma questão processual, de processamento, os cotistas, a administração ofereceu a seguinte solução: os não cotistas tomam posse e os cotistas ficam aguardando o julgamento do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, que evidentemente teria uma grande demora de tempo, inclusive aquelas vagas que estavam oferecidas, quando acabasse o julgamento, já estariam exauridas pelo decurso do concurso público. Esses casos, ainda a semana passada, um caso do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou advogado, há uma outra possibilidade que se soma às que já foram mencionadas, é que as vagas, os concursos estão sendo oferecidos, às vezes, com uma única vaga, para não serem deferida aquela contagem do 4 mais 1, onde a quinta vaga vem para o cotista, ou de 3 vagas, onde a partir do terceira vaga, ela vem para o cotista. Então, oferecendo um concurso de uma vaga só, não tem cotista nenhum, e aí vai-se desobedecendo ao comando dessa Corte Constitucional de inserir a política de ação afirmativa. E que, na verdade, ela não é uma discussão mais apenas de cotas, ou de eu sou a favor da cota, ou de eu sou contra a cota. A cota é uma legislação, então você tem que cumprir a cota, cumprir a ação afirmativa, que é um início da reparação da escravidão. A reparação da escravidão é que motiva a ação afirmativa que é deferida pelo Estado brasileiro. E daí porque, me somando ao que já foi falado aqui, não vejo por que não se extrapolar, como foi falado da administração pública federal, que os concursos públicos estejam no Legislativo, no Judiciário e no Executivo, porque todos são integrantes da administração pública federal, e se nós tivermos esse conceito de reparação, qual é a diferença de um técnico do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo para ser inserido nessa ausência de pretos, pardos, de afrodescendentes ou de negros, qualquer que seja a denominação que seja adequada. Queria dizer que o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, é a entidade que mais vezes esteve nessa tribuna para falar na defesa da população afrodescendente. E gostaria de oferecer a possibilidade de que as outras entidades do movimento negro brasileiro que não estão aqui presentes, se pudessem, muito humildemente, se sentir representadas nessa possibilidade que estamos tendo aqui. Fazemos ainda a importância de uma outra diferença, ministro Fux, ministro Lewandowski, das outras ações todas, onde a ação afirmativa foi trazida a essa corte. Lá, as ações eram iniciadas pelos aqueles que eram contrários
a ação afirmativa, especificamente um partido político que era sempre contra tudo. Cota para negros na ação afirmativa, cota para quilombolas, a demarcação de terras quilombolas, a questão de religião de matriz africanas. Eles vinham aqui reclamar da ação afirmativa para a população afrodescendente, da inclusão de negros no Estado brasileiro. Hoje eles não estão aqui, ninguém vem falar que é contra, mas e se inicia uma nova fase, onde o Conselho Federal do AB vem exigir que essa Corte Constitucional, como guardião da Constituição, tire aqueles deveres do Estado brasileiro do papel e os faça implementar na vida real brasileira. Então, há uma sensível diferença que foi construída aos poucos com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde as primeiras ações diretas de inconstitucionalidade lá das cotas na UERJ, que sequer chegaram a ser julgadas porque foram extintas antes. Mas gostaria ainda de mencionar, ainda falando de reparação da escravidão, que agora nós temos em julho, provavelmente, a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade da Unesco. Essa candidatura do Cais do Valongo, ela é constituída do Quilombo Pedra do Sal, Quilombo Urbano do Rio de Janeiro, do Instituto do Pretos Novos, no Cemitério dos Pretos Novos, e do Cais do Valongo, onde foram descobertas, lá no Porto Maravilha do Rio de Janeiro, as pedras do porto onde mais africanos escravizados já passaram por todas as Américas. Ontem, eu estive como presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, do Cemitério dos Pretos Novos. E lá se descobriu, um fato inédito que me foi apresentado lá, não mais apenas vestígios de africanos escravizados que foram colocados numa vala comum que eram os Pretos Novos, mas um esqueleto inteiro, né, isso vai ser divulgado inteiro, tá fotografias, eu estive lá e vi um esqueleto inteiro de dos africanos escravizados que, chegando aqui no Brasil, foram colocados. É um verdadeiro cemitério de seres humanos que está lá sobre o Cais do Valongo, e essa candidatura do Cais do Valongo, que em julho vai ser submetida a julgamento pela Unesco, ela puxa toda a demarcação de terras quilombolas, que também está completamente paralisada. Há um julgamento em curso aqui, já foi objeto de algumas sessões, na questão de religião de matriz africana, né, e ainda do genocídio da juventude negra, que foi por diversas vezes falado aqui. Eu gostaria de encerrar pedindo, obviamente, a procedência e ainda fazendo um alerta para que fosse facilitado a possibilidade de se reclamar do descumprimento dessas legislações estaduais e municipais, que também estão tentando fazer ação afirmativa e que se espelham, obviamente, na mensagem forte, solene e do comando do Supremo Tribunal Federal, mas que muitas vezes, pelas questões processuais, esses casos não conseguem chegar até aqui, até o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se por reclamações, por ADPF, que nem todas, também a questão da legitimidade, mas é preciso se abrir uma porta para que as legislações e os casos de descumprimento do comando do Supremo Tribunal Federal em relação à política de ação afirmativa cheguem nos 5.463 municípios brasileiros, que estão também tentando fazer ação afirmativa com leis municipais, leis estaduais, e que estão sofrendo a mesma velada, aquele desconforto, a tentativa de fugir e dizer que não há nada para se fazer e dizer que o racismo não existe no Brasil. Espero também, muito em breve, ver uma mulher negra sentada nesse colégio tribunal. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.